Fala, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Vinícius Guinanti, professor de Informática e Tecnologia da Informação no Qualis Concursos, e estamos iniciando hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, o nosso evento sobre noções de SQL. No vídeo de hoje, neste nosso evento aí, nós iremos falar sobre noções de SQL, tá? Que é um assunto que está começando a aparecer em concursos, principalmente para você aí que está estudando, tanto na área fiscal quanto também aí na área de controle, tá? Então, nessa nossa semana aí, fiz controle, eu escolhi esse tema para que nós abordemos aí as noções de SQL, que é algo que pode começar a fazer a diferença na sua prova em concurso público. Muito bem, então, pessoal, vamos lá para os slides e vamos aprender um pouquinho aí sobre este assunto, ok? Muito bem, galera. Então vamos lá, vamos falar aí sobre noções de SQL. Antes da gente começar, eu gostaria de fazer aquela rápida apresentação. Deixo aí as nossas redes sociais aqui no YouTube, Qualis Concursos. Então se inscrevam já aí no nosso canal, tá bom? E também nos sigam lá no Instagram, deixe bastante like, comente, tá? Estamos aí à disposição de vocês. E também gostaria de ressaltar que esse evento aqui tem material disponível lá no nosso site. Então acessa lá www.qualisconcursos.com.br e pega lá o materialzinho do evento de hoje, que é o material de apoio, tá? E aproveite esse tempo aí que eu estou falando para você imprimir o material e conseguir acompanhar aí conosco, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição aí no chat também, ou caso você esteja vendo esse vídeo depois, estou à disposição nos comentários. Deixe bastante comentários aí, comente se você está gostando, dê um joinha, ok? Isso é muito importante para a gente saber o que vocês querem, tá? E mais uma coisa, também nós já lançamos o nosso curso, né, para o TCE do Rio de Janeiro, lá no nosso site Qualis Concursos, e já está à venda, tá? Então vou deixar até o cupomzinho aí para vocês, cupom VINI10, que você pode utilizar lá para ganhar 10% de desconto na sua compra, ok? Vou deixar aí no chat também, beleza? Muito bem, então, galera, vamos lá então e vamos continuar. Deixo aí também as minhas redes sociais, meu canal no YouTube, Professor Vinícius Guinanti, tá? Onde eu posto lá vídeos bem intuitivos aí sobre a área de TI, né? Dou dicas também. Então, já se inscreva lá no meu canal também e me siga lá no Instagram, ok? Onde eu também posto aí algumas dicas também, tá bom? Muito bem, galera, então vamos lá, vamos falar aí então sobre as noções de SQL, tá bom? Primeiramente, SQL, pessoal, é um assunto aí que vai versar sobre banco de dados, né? É a linguagem de banco de dados, é a forma com que os dados, os bancos de dados são construídos, são manipulados, né? De uma forma mais técnica, tá? E aí você deve se perguntar, ué, professor, mas isso não seria algo muito técnico, né? Para que eu preciso saber disso, tá? Bom, eu já ouvi de relatos de alunos aprovados, né, que nas receitas estaduais, aí, talvez até na Receita Federal, os analistas estejam fazendo cruzamento de informações, tá? Cruzando bases de dados. Para que você faça isso, é necessário ali um entendimento de SQL, tá bom? Então, por isso que este assunto ele começa a ser cobrado em prova, tá? E é por isso que ele está presente ali também no edital do TCE do Rio de Janeiro. Infelizmente, no ISS de Aracaju, este conceito ele não está presente, tá? Apesar de ser um edital que está aberto também no momento, mas não tem problema. Vamos então aí trabalhar o SQL. Muito bem, então, SQL, pessoal, é uma linguagem padrão, tá? Para a manipulação de banco de dados, ok? Então, isso basicamente a gente já havia falado, né? E por ser um padrão aceito pela indústria, é suportado por todos os SGBDs, né? O que é um SGBD mesmo? O senhor pode definir aí, professor? Claro, né? SGBD, pessoal, são os sistemas de gerenciamento de banco de dados, tá? Então eles são os SGBDs. São softwares, né, ali especializados em manipular bases de dados, tais como esses exemplos que eu trouxe aí para você. Então nós temos ali o SQL Server, DB2, tá? PostgreSQL, MySQL, todos esses carinhas aqui são grandes exemplos aí de SGBDs, tá? E todos eles incluem aí em seu portfólio a linguagem padrão SQL, ok? Bom, ademais, por meio
linguagem SQL é possível executar comandos, tá? Que é justamente sobre ele que nós iremos falar na aula de hoje. Onde a gente pode inserir, onde a gente pode buscar, né, coletar, recuperar informações, atualizar, deletar registros em banco de dados, além de diversas outras opções que também são necessárias para manipular um banco de dados. Quais são essas? Bom, criar tabelas, deletar tabelas, alterar, modificar, trabalhar com permissões, trabalhar ali com garantias, trabalhar com commit, com revoke, né? Com rollback, na verdade, né? Todas essas funções são aí inerentes ao banco de dados, beleza? Muito bem. Bom, e aí, galera? Antes da gente entrar definitivamente aí nos comandos SQL, vamos falar sobre os tipos de dados SQL, tá? Por quê? Justamente porque são os tipos de dados que é o que são armazenados ali dentro do banco de dados, tá bom? Então nós temos bases de dados ali que vão armazenar, por exemplo, dados do tipo numérico, dados do tipo texto, dados booleanos, dados flutuantes, né? Todos esses tipos de dados. Mas fique tranquilo que eu vou explicar cada um deles, ok? Bom, vamos começar então falando sobre o que são os tipos de dados, tá? Então diz lá, permite-se configurar algumas colunas de tabelas que receberão atributos pré-definidos, como campos que recebem apenas data, data e hora, por exemplo. Então, provavelmente, né, se você tem um campo ali, data de nascimento, não faz sentido que esse campo receba letras, tá? Ou se você tem ali, por exemplo, um campo CPF, tá? Também não faz sentido algum que este campo receba letras. E se você tem ali, por exemplo, um campo com o nome, não faz sentido algum que este campo receba números, tá? Então, quando você vai travando ali, né, alguns campos destas células, você consegue ali trabalhar bem melhor com o banco de dados, ok? E aí você acaba deixando o seu banco de dados bem certinho, bem restrito, ok? Como realmente deve ser, tá bom? Bom, o primeiro tipo de dado que nós vamos trabalhar aqui são os textos, tá bom? Então o texto, pessoal, ele é o tipo mais comum aí de banco de dados, né? E pode ser ali um tamanho fixo, tá? Então, por exemplo, nós temos lá o char, né? Que seria o caractere, né? Caractere. E aqui de tamanho n. Ou então o varchar, tá? Que seria um variable, né? Variable character, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Então, aqui, pessoal, eu tenho aqui, ó, char 14, né? Então, esse 14 aqui seria o n. Ou seja, quer dizer, então, que o meu campo, pessoal, ele deve ter fixo 14 caracteres, tá? Os caracteres podem ser lá 0, 0, 0. Vamos supor que fosse aqui um endereço IP, tá bom? Então, quando a gente fala de texto, pessoal, quando a gente fala desse char, aqui nós aceitamos qualquer tipo de caractere, tá? Quanto texto, número, símbolo, enfim, qualquer um desses tipos de dados nós aceitamos aqui, tá? Não tem problema nenhum, a gente pode colocar isso. E aí, você tem que ficar atento à diferença entre esses dois, o char e o varchar. Então, o char, você tem ali um número fixo, um tamanho fixo de dados, tá? E você deve respeitar aquilo. Já o varchar, você tem ali um número variável de caracteres. Então você pode ir de zero, de nenhum caractere, até o número máximo. Olha só esse exemplo que eu coloquei aí. Então eu coloquei aqui, ó, varchar 280, né? Vamos supor ali o tal do Twitter, tá? Twitter. Seria mais um E aqui, né? Bom, então você tem ali o Twitter. E aonde você tem ali, então, 280 caracteres. Ah, professor, eu preciso escrever os 280? Não, se você quiser escrever um ali, você pode, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Se eu quiser escrever 280, eu posso, professor? 280 você pode. E 281, eu posso? Não, 281 aí já não pode, tá? 281 já está fora do escopo, ok? Bom, então, quando você vai fazer ali, quando você vai criar uma coluna dentro do banco de dados, por exemplo, a coluna lá do Twitter, que diz a respeito do texto, né? É extremamente interessante que ela esteja travada. E isso você pode fazer tanto lá na linguagem de programação, quanto aqui dentro do banco de dados, ok? Então, esse campo, pessoal, ele não vai receber mais do que 280 caracteres, tá? Caso isso aconteça, vai ser rejeitada a transação, tá bom? E mais uma coisa, né, que vale ressaltar aqui, que eu sempre trago aí nas minhas aulas, é que o espaço, ele é considerado um caractere, tá? Toma muito cuidado com isso, ok? Muito bem. Continuando então, vamos falar aí dos outros tipos de dados. Nós também temos os dados do tipo número, tá? Tipo numérico, e eles incluem ali
dois tipos. Basicamente, nós temos o int, né, ou o integer, né, que eles recebem ali os números inteiros, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá um campo idade, né, campo chamado idade. Não faz sentido eu colocar uma idade ali, por exemplo, 3,5, tá? Ou a pessoa tem 16 anos, ou 17, ou 18, ou 19, ela não tem 18 anos e meio, né? Na teoria até tem, tá? Mas para um banco de dados, para um registro, não se faz sentido fazer isso, ok? Então a gente coloca sempre o número cheio, tá bom? Já ali, por exemplo, para um saldo bancário, já faz totalmente sentido que a gente trabalhe ali com os números reais, né? Com a vírgula depois do número. Então, para isso, a gente utiliza ali a nomenclatura float, ou também chamada aí de flutuante, que abrange aí também os números reais, ok? Bom, continuando então, nós também temos a nomenclatura binária, tá? Dentro da nomenclatura binária, nós temos aí dois valores, tá? Então, ele recebe ali, por exemplo, o 0 ou 1, tá? Aqui, pessoal, isso não costuma ser muito utilizado aí para bancos de dados comuns, né? Geralmente é mais quando você vai trabalhar ali com arquivos, vai trabalhar ali com alguns tipos de dados que não nos interessam tanto no momento. Aí você pode utilizar ali uma linguagem do tipo binária para o campo do banco de dados, ok? Bom, você também tem o campo boolean, né? O campo boolean que retorna aí dois valores, né? Que são verdadeiro, falso ou também null, né? Na verdade, então são três valores. Então você tem o verdadeiro, falso ou null. Então, basicamente, pessoal, isso aí pode ser, por exemplo, um tick, né? Um tickzinho, né? Vamos supor lá que tem um campo lá do banco de dados que a pessoa ela deve marcar se ela precisa de atendimento especial. Aí esse campo ele pode ser true, ele pode ser false ou então ele pode até ser nulo, né? De repente aí, caso isso não seja necessário, ok? Bom, e aí continuando, nós temos aqui os dados do tipo data, tá? Onde você deve seguir a seguinte posição, ou então isso aqui também é totalmente manipulado, tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, o pessoal costuma escrever assim, né? Então, coloca dessa forma, né? E escreve assim. Isso aqui também você pode alterar. Nós também temos a hora, tá? Então, a hora você também consegue fazer a alteração das posições, tá? Mas geralmente utiliza-se esse tipo. E tem alguns outros, tá? Que também não são tão relevantes aí, que eu não vou trazer aqui para nossa aula no momento, tá? Que é o que? O timestamp, nós temos aí o interval, nós temos o datetime, tá? Então nós temos aí diversos outros, tá? Que também podem acabar influenciando dentro do seu banco de dados, ok? Bom, então basicamente, pessoal, dentro aí dos tipos de dados são apenas esses, tá? Que é necessário que você saiba neste momento. Se for necessário aí em um exercício, a gente pode abordar outros tipos, tá? Caso venha a ser necessário, mas no momento, para a gente só partir para a teoria agora, só acabar essa parte introdutória, eu acredito que já é mais do que o suficiente, ok? Muito bem, então, tendo isso em vista, vamos lá, agora sim, de fato, falar aí sobre os comandos de SQL, ok? Bom, muito bem então. Então vamos aí falar então sobre as instruções SQL. Embora seja uma linguagem muito poderosa, o escopo de SQL ele é claro e direto, tá? Isso é uma coisa que a gente tem que saber aí, pessoal. Oferecer instruções para recuperação, manipulação, controle, definição de objetos, tá? E também controle de acesso. Em geral, esses comandos eles são agrupados ali basicamente por 4 categorias, tá? Que é a linguagem de definição de dados, que é a DDL, a linguagem de manipulação de dados, que é a DML, a linguagem de controle de dados, tá? Que é a DCL, e o Transaction Control Language, né? Que é o controle de transações de dados. Tá? Então, basicamente, são essas 4 linguagens que nós temos dentro do SQL e são estritamente a elas que nós devemos nos ater no momento de executar os comandinhos. Tá bom? Então, vamos ver aí cada uma delas e ver também os comandos delas. Tá bom? Uma coisa que eu quero deixar bem clara, tá, pessoal? Dentro dessa videoaula aqui, nós não teremos exercícios. Tá? Dentro deste evento, nós não faremos exercícios. Se vocês quiserem exercícios, eu posso trazer aí um próximo evento só de exercícios sobre esse assunto, para a gente sedimentar isso aqui, justamente para não ficar um evento muito longo aí, um evento muito cansativo, tá? Então, se vocês quiserem, comentem aí, deixem nos comentários, não é no chat, tá? Deixem nos comentários, tá? Comenta bastante esse vídeo,
Se esse vídeo aí tiver bastante comentários pedindo aí os exercícios, eu faço aí um próximo evento falando justamente sobre os comandos de banco de dados, somente aí sobre linguagem SQL, beleza? Muito bem, vamos lá então. Então vamos começar aí falando sobre cada um deles, tá? Então nós temos aqui essa tabelinha, eu vou deixar para vocês, tá, pessoal? Tirem um print aí, tá? Que são os principais comandos aí de cada linguagem, tá? Então, por exemplo, a linguagem de definição, nós temos lá o create, o drop, alter, truncate, rename, tá? Temos cada um desses comandinhos aí, bom? Então, você pode tirar um print, tá? Essa tabelinha também está no seu material. Se você tiver alguma dúvida, é só me perguntar aí. Só que nós iremos falar então agora sobre cada um desses comandos que você está vendo aí, beleza? Muito bem, então vamos começar então pela linguagem de definição de dados. A linguagem de definição de dados, ela é responsável por utilizar comandos, tá? Que fazem o quê? Que definem, né? Ela não é uma linguagem de definição de dados, então ela define o esquema de banco de dados, como por exemplo, criar, modificar, excluir o quê? Tabelas, atributos, né? Atributos que no caso aqui são as colunas, as views, tá? As funções e outras estruturas do banco de dados, tá bom? Nós já falamos bastante delas aqui nos nossos eventos da Qualys, tá? Então, se você tiver alguma dúvida aí, volte aí nos eventos anteriores, tá? Acredito que a única que eu não falei foi a view, tá bom? A view, só tirando aí as suas dúvidas, é uma tabela virtual, tá? É uma tabela dinâmica, onde você consegue ali inserir dados temporariamente, tá? Ela é muito utilizada aí para consultas, tá? E também já foi cobrada aí em provas, beleza? Não vou me estender muito aqui falando dela, pois não é o objetivo da aula, beleza? Muito bem. Então vamos lá agora conhecer aí os principais comandos, começando pelo create. O comando create, pessoal, ele é responsável aí por criar, né, uma base de dados, tá? Ele pode criar uma base de dados, ele pode criar uma nova tabela, ele pode criar um índice, ele pode criar uma tabela view, ele pode criar várias coisas. Então basta que a gente coloque aqui, ó, create, tá? Create, e eu posso colocar aqui o que eu quero criar. Então, por exemplo, estou criando aqui uma table, ou seja, uma tabela, tá? Então eu vou criar aqui uma tabela, tá? Uma tabela, e aí eu tenho que colocar o nome da tabela. Então, por exemplo, eu quero criar uma tabela chamada funcionários. Chamada funcionários. E aí basta que eu execute aqui essa tabela, tá bom? Inclusive, dentro desses parênteses aqui, eu posso colocar as colunas já que eu quero criar dentro dessa coluna, dentro dessa tabela aí também, tá? Eu poderia fazer isso, mas no caso, a sintaxe aqui deste comando, ela é bem simples e é basicamente só isso aí que vocês estão vendo, ok? Bom, depois nós temos aí o comando drop, tá? Ou também chamado aí de drop table, ok? Ele é responsável aí por deletar, ele faz justamente o processo contrário do comando create, tá? Então ele deleta a base de dados, deleta a tabela, deleta índice, deleta view, deleta tudo, tá? Então eu coloco aqui drop, né? Ou seja, o que eu quero deletar. Depois eu vou lá e insiro lá tabela, tá? Então, por exemplo, aqui eu quero deletar uma tabela e depois eu ponho o nome da tabela que eu quero deletar. Então, eu quero deletar a tabela funcionários. Então, só escrever aqui funcionários, beleza? Bom, e aí, galera? Estão achando difícil? Tá achando complicado? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. O que você está achando aí dessa aula de SQL? Isso é muito importante para a gente. E, mais uma vez, ressalto, né? Utilize lá o nosso cupomzinho VINI10 lá no nosso site qualisconcursos.com.br. Já está havendo o nosso curso de análise de dados e informações para o TCE Rio de Janeiro. E utilizando o cupom VINI10, você tem 10% de desconto nos cursos de tecnologia da informação, beleza? Então, corre lá e garante antes que o cupom acabe, beleza? Então, vamos continuando aí e vamos aprender mais alguns comandinhos, tá? Vale ressaltar, pessoal, como a gente não vai ter exercícios hoje, tá? Então, vai ficar um pouquinho aí, um pouquinho vago essa aula. Mas, para ter exercícios, vocês precisam comentar bastante aí, tá? Para que a gente possa trazer exercícios aí nos próximos eventos, beleza? Muito bem. Vamos então ao próximo comando. Vamos lá falar agora sobre o truncate. Pessoal, o truncate, ele é responsável aí por apagar os dados da tabela, tá? Então ele vai apagar os dados da tabela, né? Os registros, ou também lá chamado de tuplas, né? Nós já falamos sobre isso aqui também, tá? Então, os registros ou as tuplas são as linhas da tabela, né? Aquilo que necessariamente a gente está
populando lá o nosso banco de dados. Então a gente pode querer apagar lá, deletar todos os dados, né? Sem que eu precise apagar a tabela. Geralmente quando você está testando o banco de dados, você acaba fazendo muito isso, tá bom? Então para você executar este comando, né? Basta que você execute lá o comando truncate table e aí é só colocar o nome da tabela lá que você deseja realizar esta operação. Bom, e aí chegamos então aí ao comando alter, pessoal. O comando alter, ele vem ali para adicionar, deletar ou modificar colunas existentes em uma tabela. Então, observe aí a sintaxe deste comando. Começamos lá com alter table, né? Ou seja, a tabela que eu quero modificar, o nome dessa tabela, e aí eu consigo aqui, ó, adicionar colunas, né? Através do add column, eu consigo dropar as colunas, né? Ou seja, deletar as colunas através do drop column. E eu consigo também renomear, né, ali, alterar, caso seja necessário, alguma coluna, tá bom? Então, eu consigo aí fazer tudo isso. Ou então, vamos supor que ela é do tipo char, tá? Vamos supor que ela é do tipo char. Eu quero passar ela para um tipo varchar, tá? Eu também posso fazer aqui através deste comandinho, beleza? Bom, que seria aqui basicamente nesse tipo de dado, tá? Então, eu faço isso aqui. E, galera, toma muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, uma forma fácil, né, da gente deletar uma coluna, né, a banca poderia trazer aqui, falando que aqui, ao invés do drop, eu utilizo o delete, tá? Delete column, nome da coluna, tá? E aí, já tá feita aí uma pegadinha para você cair e errar uma questão dentro de bancos de dados, beleza? Então, toma muito cuidado com essas nomenclaturas, tá? Toma muito cuidado com a sintaxe, bom? Isso você vai sedimentar em questões. E é aquilo que eu sempre falo sobre as questões, né, pessoal? Toma muito cuidado com a fonte da questão que você está pegando, tá? Observe o cargo, observe a prova, tá? Se for uma questão para nível geral, né, de provas anteriores ali na área de FIS-controle, tá? Não tem problema nenhum. Agora, se for uma questão para cargo técnico, tá? E você vê que a questão é muito difícil, não fique perdendo muito tempo naquela questão, tá? Porque isso não vai acabar te ajudando muito, tá? Se você de fato realmente quer aprender a programar aí, né, a virar um DBA, aí eu recomendo que você faça uma faculdade, vá lá, passe alguns anos estudando banco de dados, que aí você vai ficar bem fera nesse assunto, tá? Aqui é basicamente um assunto ali superficial, tá? Que as bancas cobram para saber se você realmente ali tem uma noção de SQL, justamente como é cobrado lá no item do edital da prova do TCE Rio de Janeiro, ok? Bom, então como eu coloquei aqui, tá, pessoal? O tipo de dado ele não é obrigatório, tá? Se você quiser alterar ali, né, você não precisa. Se você não alterar, ele vai como texto, né? Ele vai ali como string. Mas ele pode ser colocado, né? Então ali no tipo de dado você colocaria aqui um char, um varchar, um boolean, um float, o que você quiser, ok? E por fim, dentro da DDL, nós temos aí o comando rename, tá? O comando rename, pessoal, ele serve simplesmente aí para você renomear a sua tabela, tá? Então você vai renomear ela do nome atual para, né? Olha o to aqui, para o nome, o novo nome da tabela. Ah, então eu quero passar a tabela funcionários para trabalhadores, tá? Então eu quero renomear a tabela, basta que eu utilize aí o comando rename, ok? Bom, pessoal, então já finalizamos aqui a DDL, né? A linguagem de definição de dados. E, na verdade, ela é bem tranquilinha mesmo, né? Ela é bem de boa da gente trabalhar, né? Tem só alguns comandos. É claro que esses comandos eles podem ficar um pouco mais difíceis, com alguns parâmetros, tá? Mas isso é uma coisa que a gente tem que bater em questão, tá bom? Não adianta eu querer ficar passando aqui parâmetro por parâmetro. A gente tem que ver aquilo que a banca cobra, tá? O que a sua banca cobra para que a gente possa aprofundar o assunto quando necessário, tá? Aqui, este evento, pessoal, é um evento genérico, é um evento ali de noções de SQL mesmo, para que você tenha ali um primeiro contato com essa aula, um primeiro contato ali com a linguagem de banco de dados. Beleza? Muito bem. Então, vamos falar aí agora sobre a linguagem de manipulação de dados. A linguagem de manipulação de dados, como o próprio nome já diz, ela é responsável por utilizar comandos que realizam transações nos dados de um banco de dados, como inserir, deletar, modificar, consultar dados. Nós já falamos aqui sobre a diferença entre os bancos de dados transacionais
e sobre os bancos de dados multidimensionais. Tá? Você lembra dessa diferença? Se você não lembra, eu vou te ajudar a lembrar agora. Os bancos de dados transacionais são aqueles bancos de dados do dia a dia, né? Onde nós temos lá o operador ali do nível operacional, tá? Então nós temos ali o funcionário do nível operacional, o vendedor, né? Inserindo informações, consultando informações, atualizando informações, deletando informações, tá? E obviamente isso é tudo feito através ali de um sistema que vai mandando esses comandinhos ali para o banco de dados, inserindo os valores, consultando os valores, enfim, fazendo tudo isso, tá bom? E nós também temos os bancos de dados multidimensionais, que são os bancos de dados ali responsáveis por fazerem a consulta no banco de dados, tá bom? Então, na verdade, o banco de dados multidimensional, ou tal do Data Warehouse, né, que não é a mesma coisa, eles são responsáveis ali na geração de relatórios, tá bom? Então, toma muito cuidado com essa diferençazinha aí, ok? Então, dentro aí do DML, né, dentro do SQL, a DML ela é responsável, então, por realizar as transações do banco de dados, que é inserir, deletar, modificar ou consultar ali os dados, tá bom? Então vamos lá conhecer os principais comandos. Começando aí pelo comando que eu diria que é o mais famoso dentro do banco de dados, tá? Que é o tal do select. Pessoal, o comando select, ele é responsável por recuperar, tá? Isso aqui é uma linguagem técnica, tá? Recuperar, que na verdade é consultar ali os registros existentes em uma tabela. Então como é que funciona a sintaxe? Você coloca lá o select, né, nome da coluna, o nome das colunas, from, nome das tabelas. Só que aqui, pessoal, a gente tem várias substituições. Por exemplo, vamos supor que eu queira selecionar todas as colunas de um banco de dados. Eu precisaria, então, digitar o nome de uma por uma das colunas? Não, basta que eu utilize, então, por exemplo, aqui, ó, o asterisco, tá? O asterisco. Se eu quiser todas, basta que eu utilize o asterisco. Se eu quiser só uma, é só eu inserir o nome aqui da coluna que eu quero consultar, tá? E aí eu tenho aqui o from, né? Ou seja, de onde, né? De onde ele vai pegar essa coluna. E eu coloco aqui o nome da tabela, ou o nome das tabelas que elas serão retiradas, tá? O comando select, pessoal, apesar de simples dessa forma, ele pode ser modificado de N jeitos. Tá? Ele recebe ali parâmetros, né? Um dos parâmetros principais é o where, tá? Que vem ali para localizar os registros, tá? Então, ele pode acabar sendo ali um pouquinho mais extenso do que parece, tá? E, obviamente, mais uma vez, isso a gente vai ter que trabalhar em questões, beleza? Bom, então, nós temos mais um aí, que é o where, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você queira aqui selecionar as colunas, né? Selecionar ali as linhas, onde, né, where, onde, o CPF, né, ou então vamos pegar um registro, tá, where, registro, ou valor, tá, ou data, seja maior do que 400. Então ele vai retornar, né, ele vai recuperar para mim todas as informações que forem ali maior do que 400 e vai trazer aquilo ali para mim, tá? Então eu consigo aí trabalhar passando ali parâmetros, né, para que eu possa refinar minha busca, para que eu possa fazer uma busca mais eficiente. Além do where, nós temos alguns outros parâmetros que nós também conseguimos trabalhar. Por exemplo, o group by, aonde ele vai trazer, vamos supor que eu tenha lá os departamentos, né, departamentos, e eu queira saber quantos funcionários trabalham em cada departamento. Então, utilizando o group by e utilizando um outro parâmetrozinho chamado count, ou seja, que vai contar, né, como o próprio nome já diz, ele pode trazer, por exemplo, lá, financeiro, 2, pedagógico, 3, tá? E assim sucessivamente. Nós também temos o having, tá? Que é utilizado para filtrar dados agregados, que não é utilizado muito, tá? Não costuma cair muito em prova isso aqui não. E nós temos o ordered by, ou seja, onde eu posso ordenar isso aqui por uma ordem que eu queira estabelecer. Então, por exemplo, eu quero ordenar por números pares, eu quero ordenar por números ímpares, eu quero ordenar em ordem alfabética crescente, eu quero ordenar em ordem alfabética decrescente, tá? Essa ordem, quem define aí sou eu, administrador de dados, beleza? Bom, e além desses parâmetros, pessoal, nós temos algumas funções de agregação.
tá? Funções de agregação que geram mais eficiência do banco de dados. Uma delas eu já falei para vocês, que é o count, que serve aí para contar a quantidade de dados em um campo, né? Então, por exemplo, eu quero saber quantos funcionários tem no departamento pedagógico. Ele vai lá e vai contar para mim. Eu tenho a soma, que pode efetuar uma soma, os dados, né? Fazer a soma ali de um campo numérico, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho lá um banco de dados sobre as minhas dívidas. Eu queira saber ali, eu tenho um registro de cada dívida ali, e eu quero saber quanto de dívida, né? Ou então vamos pegar ali até os impostos, tá? Vamos supor que uma empresa ela faz vendas e ela queira ali fazer uma soma dentro do banco de dados dela, somando ali o total de impostos que ela já pagou naquele ano. Ela pode fazer este cálculo aí também através da função select, utilizando aí essa função de agregação soma. E aí, vai indo, né, pessoal? Nós temos ali o AVG, né, que serve para calcular uma média aritmética. Nós temos o máximo, né, que retorna o maior valor encontrado, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber qual foi a maior nota da sala, qual que foi a menor nota da sala. Aqui é bem Excel mesmo, tá, galera? Aqui é bem parecidozinho com Excel e é bem legal de trabalhar isso aí, tá bom? E aí, claro que também vai ficar ali para os exercícios, beleza? Continuando aí, então, nós temos lá o comando insert, ou comando de inserir novos registros em uma tabela de um banco de dados. Então, vejamos, nós temos lá o comando insert into, ou seja, insira dentro, né? Dentro. Aí eu passo aqui o nome da tabela, então vamos pegar ali o nome da tabela, funcionários. E aí eu coloco aqui os valores que eu quero inserir dentro dessa tabela, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer também, pessoal, é passando o nome da coluna, tá? Então, por exemplo, ele vai lá no nome da coluna e aí ele vai inserir os valores também já desejados, né? Os valores que eu coloquei aqui, tá? E uma curiosidade sobre este comando, né, pessoal, é que muitos confundem ele aí com o comando update. O update, pessoal, ele não insere, tá? Ele atualiza registros já existentes em uma tabela de um banco de dados, tá bom? Então, ele vai lá, né, update, nome da tabela, tá? Nome da tabela, set, ou seja, ele vai setar, né? Ele vai atualizar. Então, ele vai colocar lá, ó, nome da coluna igual a valor 1, né? Nome da coluna igual a valor 2, tá? Então ele vai pegar lá e vai atualizar. Aí aqui você pode passar um where, tá? O que seria esse where aqui? Então, por exemplo, você pode colocar lá update, nome da tabela, tabela funcionário, tabela funcionário. Where, ou melhor, set, né? Set, nome da coluna. Então, coluna CPF. Então, eu quero colocar lá um novo número de CPF para a pessoa lá. Então, que seria aqui o valor, né? 1, 2, 3. Aí eu posso alterar aqui, sei lá, o telefone dela. Telefone e tal. Where. Aí esse where, pessoal, aqui eu posso passar, por exemplo, o nome dela, tá? Where, nome igual a João. Tá bom? E aqui seria aí um comandozinho de update, tá? O where, pessoal, é o que eu faço aqui para localizar a linha, tá? Por exemplo, eu poderia atualizar aqui mais de uma coluna de uma vez, tá? Vamos supor que eu tenho um sistema de pagamentos, né? E eu quero atualizar todo o valor de todos os pagamentos que foram feitos ali depois do meio do ano, tá? Então basta que eu coloque o where data maior do que a data do que eu queira lá, tá bom? Eu também consigo fazer isso aí tranquilamente, beleza? Bom, continuando aí então, os comandos utilizados para deletar registros, tá? Então nós já vimos o comando truncate, né? Nós já vimos lá o delete para deletar as tabelas, e aqui nós temos o delete para deletar os registros, tá? Os registros. Então eu posso utilizar aqui, ó, delete from, nome da tabela, where, tá? Então, por exemplo, eu poderia deletar deleta aqui um campo lá, né, uma tabela aonde o CPF do cara é igual a 123, tá? A 123. Então ela vai fazer a varredura na tabela, vai localizar lá aonde o CPF é igual a 123 e vai deletar aquela linha, vai remover aquela linha ali do meu banco de dados, tá bom? Galera, só que só tem um parâmetro aqui, né? Só tem uma coisinha. E se eu não passar o where, professor? E se eu não passar o where, o que acontece?
Diz aí, deixa aí a resposta aí no chat, deixa a resposta aí nos comentários que eu quero que você me diga o que você acha que acontece. E se você respondeu que todos os dados da tabela são deletados, meus parabéns, você acertou, né? Se você não passa este where, este comando aí, ele vem ali, ele passa a ser equivalente ao comando truncate, que nós aprendemos lá no comecinho do evento, tá? É a mesma coisa do que executar o comando truncate, ok? Bom, chegamos então à linguagem de controle de dados, tá? A linguagem de controle de dados, que é a linguagem responsável por autorização de dados e licenças de usuários para controlar quem tem acessos para ver ou manipular dados dentro do banco de dados, tá? Então aqui, galera, basicamente, né, se você já estudou lá na matéria de Windows, na matéria de Linux, o controle de acesso e permissões, tá? O gerenciamento de permissões ali, de privilégios dentro do sistema operacional, aqui é a mesma coisa, tá? Então, dentro do banco de dados, pessoal, eu posso ter diversos usuários e eu posso garantir privilégios para esses usuários. Por exemplo, eu posso garantir ali um privilégio somente de select, ou seja, onde eles consigam recuperar informações, só que eu posso garantir somente em algumas tabelas, não em todas do meu banco de dados. Eu posso permitir com que outros usuários insiram, deletem, modifiquem informações dentro do meu banco de dados, tá? Eu consigo fazer isso através da linguagem de controle de dados, tá? Então, ela que é responsável por gerenciar ali as autorizações, né, as permissões e licenças dentro do banco de dados. A primeira delas é o comando grant, tá? O comando grant, pessoal, ele vem ali para conceder permissões, tá, aos usuários em relação aos objetos, tá? Então vamos aqui, ó, grant de garantir, né, privilégio. Ah, qual privilégio você quer garantir? Ah, eu quero garantir um privilégio de select, de update, né, para atualizar. Eu quero garantir um privilégio de deletar, tá? Aonde? Ah, eu quero garantir em uma tabela, eu quero garantir em uma base de dados, eu quero garantir só em uma coluna, tá? E depois você tem o to aqui para os usuários. Ah, para qual usuário que você quer fazer isso? Eu quero fazer para o João, eu quero fazer para a Maria, tá? Então, eu consigo aqui trabalhar com isso. E ao contrário do comando grant, nós temos o comando revoke, tá? O comando revoke, pessoal, ele é responsável ali por revogar, né, como o próprio nome já diz, por remover as permissões dos usuários, tá? Em relação aí aos objetos. Então vejamos, revoke, né, privilégio, tá? Ou seja, que seria a mesma coisa aí, né? Select, update, né? E aí eu coloco aqui no objeto, tá? Então numa tabela, numa base, numa coluna, tá? Numa view, inclusive, num índice, from usuários, tá? Então, por exemplo, aqui, né? Olha, toma muito cuidado aqui com o from, tá? Porque no revoke a gente usa from. Dentro do grant a gente usa to, tá? Então toma cuidado aí, galera, para não confundir esses dois caras aí, tá? Para não confundir esses dois comandinhos aí, que eu tenho certeza que ali na hora da prova já fez ali mais de 100 questões, deixou tecnologia da informação ou informática por último, né? Tá cansado. Na hora da prova, o to, o from não faz nem diferença ali para você, você acaba deixando passar batido, tá? Então toma muito cuidado com isso aí, isso pode custar a sua vaga. Beleza? Bom, então para a gente finalizar aqui, pessoal, vamos aí a Transaction Control Language, ou linguagem de controle de dados, que é a linguagem responsável por controlar ali as transações dentro do banco de dados, tá? Aqui dentro, pessoal, nós temos dois comandinhos principais, que é o comando commit e o comando rollback, tá? O comando commit, pessoal, ele permite salvar permanentemente uma transação em um banco de dados, tá? E aí basta que você execute aqui, ó, commit, tá? Eu já vou comentar um pouquinho melhor sobre ele. E depois nós temos ali o comando rollback. O comando rollback, ele vai cancelar as transações, tá? Voltando ali ao último commit. E aí para você fazer o rollback, é só digitar ali rollback também, tá bom? Então vamos lá, professor. Fala um pouquinho melhor sobre esses dois aí. Claro, quando você executa ali, né, qualquer ação que seja em um banco de dados, pessoal, ela não vai surtir efeito na mesma hora, tá? Ela não vai fazer isso, justamente por questões de segurança, tá? Então vamos supor ali que você fez um update sem where, vamos supor que você fez um delete sem where, tá? Vamos supor que você fez um truncate,
Vamos supor que você deletou uma tabela do banco de dados sem querer, tá? Como que você volta essa tabela? É só você executar o comando rollback, tá? E aí você volta até o último commit. Agora, vamos supor que você fez tudo isso que eu falei e deu um commit. Aí já era, tá? Aí o que você fez ali tá feito e não tem como desfazer. Aliás, até tem, tá? Desde que você tenha ali um backup do seu banco de dados, né? Alguma coisa que você consiga restaurar depois, tá? Mas depois que executou o comando commit, não tem mais como voltar. Beleza? Bom, então, galera, basicamente o que nós tínhamos por hoje era só, tá? Eu espero que você tenha gostado aí do nosso evento. Hoje foi um evento bem curtinho aí, tá? É meio que só uma introdução aí às noções de linguagem SQL, tá? Para que você possa aí começar a criar essa noção. Nos nossos próximos eventos, tá? Nós iremos trazer aqui mais vídeos relacionados aí este assunto, tá? Inclusive, você também pode ter acesso aí a um conteúdo um pouquinho mais completo lá no nosso curso, voltado aí para análise de dados e informações do TCE do Rio de Janeiro. Ok? Bom, então deixo aqui ao lado mais alguns vídeos. Se inscreva no nosso canal aqui ao lado. Eu te espero no nosso próximo evento. Um grande abraço, valeu e até lá. Tchau!